Eu gosto de falar assim, pô, Deus nos deu aqui uma McLaren que a gente tá andando como se fosse um Fusca. Então a gente não aprendeu a usar a McLaren. Não sai da marcha 2. E é isso, cara. Tem muito conhecimento já disponível na humanidade para nos ajudar a desenvolver essa consciência do corpo, sabe? E entender que corpo e mente é uma coisa só. Não existe separação. Ah, minha mente. A mente acontece aonde? Na cabeça? Ah, então como é que você sabe qual é a temperatura do chão? Existe troca sináptica acontecendo. Você tem redes de neurônios pelo corpo inteiro captando informação, levando pra medula, que então decodifica no processador que a gente chama de cérebro. Mas é isso. É bem legal. E aí o trabalho de corpo, né, cara? Tipo assim, qual que é a ideia, assim? Que eu só falar pra vocês por que eu fui buscar o yoga depois de tantos anos, né? Eu tinha meus, talvez, até preconceitos, assim, em algum grau, né? Que são defesas, né? Que a gente tem, né? Nossos julgamentos, né? Com as tribos do yoga, né? Com o povo que anda de calça colada e tal. Tinha meus julgamentos, mano, como qualquer outro ser humano, né? E eu não entendia muito bem a sabedoria que tinha ali, né? Eu via o pessoal se alongando, fazendo um monte de coisa e tal. Mas aí o que aconteceu, cara? Eu comecei a estudar sobre psicoterapia corporal devido a uma ex-companheira que eu tive até, que ela era psicóloga, e ela me apresentou essa abordagem de Reich. Reich, ele foi discípulo de Freud, lá em 1900, né, no início do século, e ele questionou Freud do porquê que ele não olhava para o corpo, né? Então, na psicanálise tradicional, o terapeuta tá de um lado, a coisa tá de outro, não existe essa interação, tipo, de ver as estruturas do ser humano, né? Não olhava para isso. E o Reich começou a apontar, falou assim, cara, todo mundo que você tá chamando de histérica, quando entra aqui, elas têm um determinado padrão, assim, o corpo tem uns padrões similares, elas se movem, tem uns tremores bem similares. Ou então todo mundo que você chama de melancólico, de depressivo, também tem uma estrutura corporal similar. Você não tá levando isso em consideração. E aí imagina que, né, uma sociedade de médicos, né, que eram todos médicos, majoritariamente homens, imagina quem é que vai questionar a autoridade de Freud, né? Então Reich virou um rebelde. E aí ele saiu da academia, assim, saiu dessa corrente e foi trilhar o próprio caminho dele de conhecimento e desenvolver essa abordagem que hoje é mundialmente reconhecida, que é a terapia corporal. Então, tudo que a gente conhece hoje de terapia corporal ocidental nasce desse cara, do William Reich. E aí ele chega numa teoria, cara, duas coisas muito interessantes. Uma, ele fala sobre a existência de uma energia que ele chama de orgone. E orgone, que seria a energia vital, é o que é o prana para os yogis, é o que é o chi para os chineses, para os taoístas, ou o mana para os maoris, ou o yushibu para o povo da floresta, mas essa substância que é a energia vital que a gente absorve quando a gente respira. Então, ele chamou de orgone essa energia. E aí ele falava que os nossos desafios psicoemocionais estavam diretamente relacionados à falta de fluidez dessa energia vital no nosso corpo. E isso acontecia devido a couraças musculares que a gente desenvolveu devido aos traumas e condicionamentos que a gente passou. Então, ele fala que existem 7 segmentos de couraça no corpo, e ele não teve contato com a cultura yógica. Então, por acaso, também são 7 chakras e tal, mas ele não teve esse contato. E esses 7 segmentos de couraça são couraça ocular, nessa região aqui quase como de uma máscara mesmo, então tensões que a gente guarda aqui, problemas de visão também, que a gente desenvolve devido à musculatura e os nervos de toda essa região aqui. A couraça oral, que acontece aqui na região da boca e nuca também. A couraça cervical, a couraça torácica, diafragmática, abdominal e pélvica. O que são essas couraças? São pontos do nosso corpo que a gente acumula tensão, que a gente aprende a contrair quando alguma coisa energética ou clara, né, nítida, né, algum tipo de risco está exposto. Está exposto a gente. Então a gente responde com o corpo antes de pensar, antes de decodificar, antes de tentar entender, o corpo já tem uma memória. E aí o que ele desenvolve? Um caminho de abordagem terapêutica, 1 a 1, onde existe toque no corpo, existe massagem, existe alongamento, enquanto existe o diálogo da psicanálise. Então, no lugar de eu perguntar para você sobre como é que tá a relação, como é que foi a sua relação com... Você perguntou para mim assim, como é que foi a sua relação com a sua espiritualidade, com a sua mãe e tudo mais, eu vou fazer 1 milhão de alongamentos aí, a gente vai mexer bastante o corpo para depois falar sobre isso. Então a gente vai mexer nessa estrutura do inconsciente primeiro. Aí depois a gente entra nesse diálogo para ver o que sai. Porque depois que a gente mexeu no moedor aqui, qual é o suco que sai depois, né? Então é essa ótica. E o yoga, ele tem essa mesma olhar com outras palavras e dando autonomia para a pessoa, para que você possa saber como mexer o teu corpo e como promover esse desembaraço da sua psique a partir da construção das capacidades do teu corpo. Porque, amigo, para você aprender a sustentar uma postura de cabeça para baixo, ou se equilibrar numa perna só, ou coisa dessa natureza, distintos asanas que a gente tem, tu vai ter que enfrentar a disciplina, a raiva, o medo, a tristeza, a frustração. 1 milhão de sentimentos que a vida te mostrou a vida inteira. E você nunca soube lidar muito bem. E aí isso tá amarrado no corpo. E aí quando você deita lá 1h30 no tapete lá, você vai aprender a olhar para isso. Só que isso muitas vezes
não é passado pra gente dentro de uma aula de yoga. A gente vai lá, não tá entendendo nada, não tem nem tempo de falar, só alonga, tal, sua, tudo mais e tal, vai embora. Então, o yoga, cara, quando ele é conduzido dessa forma, tipo, olha pra esse elemento aqui agora, tipo, olha pro seu sentimento aqui dentro desse espaço do seu corpo, você abre outras camadas de percepção do indivíduo, né? E pode promover outras curas.